Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, nesse começo de ano, com muitas coisas acontecendo no Brasil e também no momento em que muitas pessoas não queriam saber de absolutamente nada que atormentasse as suas férias, mas não está tendo jeito, porque essa gente toda que foi derrotada no processo eleitoral aqui no nosso país ainda continua a criar muitos tumultos, como também era previsível de um certo modo, né? Esse lixão da história não receberia todo mundo ao mesmo tempo. É um processo gradual, um processo gradativo. E nós vamos ter aqui, a cada dia, de ficarmos cada vez mais vigilantes para que eles não voltem. Eles estão, no dia de hoje, tentando ainda fazer mais um tumulto, mas o final vai ser cadeia para essa gente toda. O nosso papo de hoje está girando, ou girará, numa questão que muitas pessoas têm demandado aqui para o nosso portal. Para eu emitir uma opinião, já que eu sou da área do direito e do jornalismo, né, sobre o ministro Alexandre de Moraes. Algumas pessoas começam a ter um entendimento que o ministro Alexandre de Moraes está tendo um poder exacerbado, que ele está, enfim, com a caneta muito dura nas mãos, né? Mas será que é isso mesmo? Algumas pessoas, ainda ressabiadas com o que aconteceu com o personagem Sérgio Moro, estão estabelecendo ali alguns parâmetros, né, algumas comparações. Eu não vejo comparação a não ser pelo fato do ministro Alexandre de Moraes estar sendo muito exposto agora. Mas ele não está sendo exposto por uma razão endógena, por uma razão pessoal, uma razão da vaidade dele, como foi, contrariamente, o que aconteceu com o ex-ministro Sérgio Moro. Mas o que é que está acontecendo? Ele está transgredindo mesmo? Ele está ultrapassando parâmetros? Ele está fazendo tudo da cabeça dele? Como é que funciona o direito? Como é que funciona a legislação brasileira? O que diz a Constituição? E o que diz também o pensamento da sociedade que controla o poder econômico, midiático, empresarial do nosso país de uma maneira geral, diante desses acontecimentos? Bem, eu vou abordar isso tudo com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. Se você puder analisar os nossos outros vídeos, você também vai conhecer a nossa cronologia de análises aqui, o que nós falávamos lá atrás e as coisas estão acontecendo agora. Eu nunca faço sensacionalismo aqui com vocês, então me sinto muito à vontade aqui de todos os dias estar prazerosamente com vocês aqui no nosso portal. Se gostar também, dê o seu joinha, mande seus comentários, se puder participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, exceto nesse período de férias, onde eu estou tendo às vezes algumas dificuldades de conexão, que eu estou circulando bastante, né? Mas em regra eu estou aqui sempre entre 5 horas e 5 e meia, sempre conversando com vocês no nosso chat. E, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas, fortalecer aqui o nosso espaço, a nossa trincheira no dia a dia, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, muitas pessoas têm perguntado se o ministro Alexandre de Moraes ele não está sendo exposto em demasia. Bom, aí a gente tem que contextualizar com algumas situações, né? Em primeiro lugar, o ministro Alexandre de Moraes, ele não ganhou esse protagonismo porque ele estava quietinho lá no Supremo Tribunal Federal e disse, eu vou me manifestar. Não, os ataques à Constituição brasileira, à nossa democracia, eles foram crescendo paulatinamente, dia a dia. E a cada instante que isso acontecia, a sociedade, de uma maneira geral, estabelecia algum modo de peticionar, né, de reclamar junto às instituições aqui do nosso país, junto à Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Procuradoria Geral da República. Eu mesmo fiz uma série de representações contra os personagens que fizeram parte do governo Bolsonaro, inclusive contra o próprio ex-presidente, e muitas representações dirigidas também ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Barroso, dos vários ministros da Suprema Corte do nosso país. Evidentemente, quando eles recebem esses documentos que são protocolados, as representações são oficiais, as denúncias são oficiais, eles têm que se pronunciar. Não existe essa do magistrado não dizer nada, né? Exercer a jurisdição, do latim quer dizer juris dicere, dizer o direito. O magistrado, ele diz o direito, ou seja, quando há algum tipo de controvérsia, em algum tipo de conflito na sociedade.
A regra geral é o magistrado ficar sempre em inércia. Ele fica ali, quando alguém demanda, ele vai ter que dizer alguma coisa. Então, hoje, de fato, ele ganhou um protagonismo muito grande, não em função só das decisões que andou dando e que continua a dar, sempre provocado pelas instituições e pela cidadania aqui no nosso país, mas porque os inimigos da democracia o elegeram como inimigo principal desses grupos extremistas. Vou colocar aqui para vocês um vídeo de hoje do senhor Mala. O senhor Mala, vocês sabem quem é. É um cidadão que se apresenta como pastor, mas ele é um líder partidário, é o empresário da fé. E ele continua a atacar a democracia do Brasil, como outros estão fazendo, estando fora do nosso país. Está lá viajando para algum canto, está muito bem corado, né? Está muito bem ali, mas ele de fora continua a atacar a democracia do Brasil, fazendo algumas equivalências absolutamente covardes, mentirosas e criminosas. O que eu estou falando? Vou colocar aqui só o áudio para vocês. Vamos lá. Da esquerda nunca foram chamados de terroristas, nem pela imprensa, nem por ninguém. Seja da direita, da esquerda, quebra, mete na... Ele está dizendo o seguinte, né? Eu cortei aqui um pedaço da fala, porque ele está dizendo que o Lula é um grande mentiroso porque disse que a nossa democracia nunca foi atingida, enfim, e ele mostra ali no vídeo dele uma série de invasões, de depredações de grupos que faziam reivindicações pontuais e que faziam badernas, sim, mas que eram presas, essas pessoas eram denunciadas e eram reprimidas também, tomavam bala de borracha, bomba, enfim. E é uma grande hipocrisia, uma grande calhordice fazer esse tipo de equivalência, porque esse tipo de movimento, por mais em conflito com a lei que eles estivessem, eles nunca pregaram a derrubada do Estado brasileiro, nunca pregaram a destruição das instituições do nosso país, nunca quiseram prender ministros, derrubar presidentes ou invadir para esse fim de natureza política geral, né? A quebra da democracia da instituição. Então, ele, quando faz esse tipo de equivalência, ele simplesmente está legitimando esses movimentos, por mais que ele diga no final que não está legitimando esses movimentos terroristas. Vamos pegar mais um pedaço da fala dele aqui. Agora, manter mais de 1000 pessoas confinadas, homens, mulheres, idosos e crianças, isso é coisa de quê? É Gestapo? O problema é que a canalice é muito grande também, né? Essas mesmas pessoas que ele está dizendo agora que estão sendo vítimas de algum tipo de arbitrariedade são as mesmas que andavam convocando para irem para frente dos quartéis para um movimento terrorista, inclusive as suas famílias, com idosos, crianças, etc, etc, etc. O que acontece quando um criminoso é preso com a criança tem que ser separada, tem que ser mandada para a instituição adequada, o conselho tutelar tem que dizer, o juiz da infância e da juventude tem que se pronunciar, e se essa pessoa levou as crianças para o crime, ela está sujeita inclusive a perder o poder familiar, perder a guarda dessas crianças, porque está levando essas crianças para uma situação absolutamente perigosa, insalubre e criminosa contra essas próprias crianças. Bom, mas a hipocrisia de alguns pilantras não deixa que as pessoas tenham esse tipo de noção, né? Então, está defendendo os terroristas, usando criança como escudo, idoso como escudo, que estavam muito bem, né, quando estavam tentando destruir a democracia para prejudicar o resto das crianças do Brasil inteiro, os idosos do Brasil inteiro, todas as pessoas do Brasil inteiro. Vamos ver mais um momento aqui de canalice. Vamos lá. Os nazistas fizeram isso com os judeus para fazer a Operação Pente Fino. Isso é uma vergonha. Um homem só, monocraticamente, tira um governador eleito com mais de 70% do voto. Aí o que acontece? Aí fica colocando Alexandre de Moraes no centro da discussão, né? Que seria o Alexandre de Moraes que determinou a saída do governador. Houve um pedido da Advocacia Geral da União para isso. Então o ministro Alexandre de Moraes despachou nesse sentido porque a petição foi bem fundamentada e o crime estava ali. Agora, quando ele fica o tempo todo, a criatura aqui, o criminoso, distorcendo a realidade para colocar o Alexandre de Moraes como o malvadão da nação, ele está praticando um crime. Vamos continuar aqui. Não vai nem para o plenário do STF. O que é isso, minha gente? Alexandre de Moraes, com uma canetada, tira o homem. O que está acontecendo com o Brasil? É a falência do Estado democrático de direito. É uma vergonha para o poder legislativo, judiciário e executivo o que estamos assistindo no Brasil. Sou contra toda a baderna, sou a favor de... Então, aí fica esse discurso pilantra,
onde ele diz que é contra, mas ele justifica tudo aquilo que tem sido feito contra a democracia. Ele mesmo fica vitaminando esse tipo de situação, como eu já denunciei aqui com vocês várias vezes. Fica uma grande interrogação, né? O que vai acontecer com esse sujeito? Eu não tenho a menor dúvida que em pouco tempo ele vai ter que prestar contas à sociedade também. Eu estou impressionado ainda como é que as plataformas ainda não retiraram esse sujeito do ar. Porque a prática criminosa desse tipo de personagem está sendo feita por ele e por outros tantos também que começam agora a experimentar o confronto com a lei, criando problemas para algumas delas. As principais que estão fora do Brasil ainda acham que não poderão ser alcançadas, mas um pedido de extradição pode fazer com que todas elas sejam remetidas para o Brasil para prestarem contas aqui. Porque eles insuflaram as pessoas a uma ruptura institucional e eles queriam o quê? Que houvesse uma ruptura institucional sem gente presa, que fosse tudo uma colônia de férias. Eles sabiam que isso ia acontecer. Então são tão criminosos quanto aqueles que estão presos, vão ter que ser responsabilizados por isso. Algumas pessoas têm mais juízo porque percebem que a situação financeira ela pode ser absolutamente prejudicial ao futuro delas. E aí, o que a gente acabou vendo no dia de hoje? A publicação também do velho da van, que fez o L, né? Ele, enfim, baixou aqui algum bom senso na cabeça dele, porque ele percebe que pode perder muito se ele continuar a estimular golpismo aqui no Brasil. Vamos ver o que ele falou aqui. Eu acho que dá para pegar aqui. Vamos lá. Tranquila, nada pegar a foto. de errado, senão ter trabalhado em prol de um candidato. Agora, temos um presidente novo, temos um governo novo, vamos torcer para o piloto, como eu sempre falo, que faça uma ótima viagem, até eu estou dentro do mesmo avião, né? Que o Brasil possa encontrar a paz, a harmonia, a felicidade, os empregos que o nosso povo sempre precisa. E eu estarei juntos. Vamos acabar com o discurso de ódio pessoal, mas paz, amor e felicidade. Senhor Luciano Hang, mas tem aí o seu passado que lhe condena, né? O senhor também fomentou muito esses movimentos golpistas. E quando a poeira baixar um pouco, nós vamos ver esses processos andando, caminhando, e alguns empresários sendo responsabilizados por aquilo que fizeram contra a democracia do nosso país. Então, gente, fechando aqui o nosso papo, o ministro Alexandre de Moraes, ele está com esse protagonismo porque ele está sendo demandado e porque também as principais questões que atacam a democracia estão vinculando todos esses movimentos à questão eleitoral. E o ministro Alexandre de Moraes também é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, nada mais natural que todas as situações que digam respeito à quebra institucional no nosso país acabem parando na mão dele. E como ele é o relator também do inquérito das fake news que reúne todos esses criminosos nas redes sociais, tudo que diz respeito a esses crimes também que atentam contra a democracia do Brasil cai na mão dele. E ele está agindo conforme o poder judiciário, a legislação brasileira, a discricionariedade da lei permite que ele faça. Então, ele está tendo, no meu entender, uma coragem muito grande de enfrentar essas situações todas, e eu acho que é muito pesado ficar agora fazendo algum tipo de crítica ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele está sendo até muito discreto em relação às coisas todas que ele já sofreu, pessoais, né? Situações pessoais, ataques pessoais, enfim. E está conseguindo conduzir, dentre tanta coisa ruim no Brasil, esse processo a garantir a democracia do nosso país, o Estado democrático de direito. Depois que essa poeira baixar, eu tenho certeza também que o protagonismo dele vai diminuir um pouco. Mas enquanto estiver ataque à Constituição, à nossa sanidade física e mental, ainda bem que existe uma pessoa dentro do Poder Judiciário que tem a firmeza que ele tem, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, gente. Quero saber os comentários de vocês. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!